Atenção, Felipe Haim, Sérgio Sacani, Pirula, esse vídeo aqui, fraternalmente, é para vocês. Não só, né? Para todo mundo que está acompanhando, ou que não está acompanhando, talvez possa começar a acompanhar, se interessar, o debate que está rolando, tomando conta aí do YouTube e demais redes sociais, entre criacionistas e evolução, design, inteligência e Big Bang, religião versus ciência, religião particularmente na sua matriz cristã evangélica, ainda que eles se revistam de uma envoltório de científico, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu resolvi entrar nesse debate por acreditar que eu tenho algumas contribuições a fazer, e ao final desse vídeo eu vou fazer inclusive algumas dicas para como debater com esses caras, e não porque eu sou nenhum tipo de bambambam, muito pelo contrário, não tem nenhuma dúvida de que Felipe Haim conhece infinitamente mais do que eu sobre a astrofísica, o Sacani sobre geofísica e por aí vai, nem é esse o foco, mas porque eu conheço muito bem essa turma, a base em que eles estão assentados, o desenvolvimento, essa turma aí do criacionismo, tá? Então, primeiro eu considero que esse debate ele é relevante porque pode parecer uma discussão nas nuvens, mas não é, né? Uma vez convencido dezenas de milhões, principalmente os evangélicos no Brasil, de que você tem quase que um complô conspiratório dos cientistas ateus, né, do mal, que estão criando essas teorias ateias, supostamente, né, anticristãs, do Big Bang, da evolução e etc, etc, e que a turma cristã que defende a criação, design inteligente, não entra na academia porque tem um complô, um monte de critérios tirados do nada. Uma vez que esse tipo de coisa tenha se generalizado, é muito fácil instrumentalizar politicamente para ser usado em várias outras coisas, como antivacina, né? Como negar as destruições ambientais e qualquer tipo de política de natureza ambiental, mudança climática e por aí vai. Eu nem preciso me estender sobre isso, porque acho que deve ser visível e palpável para muitas pessoas. E mesmo para sustentar visões conservadoras, supostamente de base bíblica, tal como eles interpretam, apesar de falar da literalidade bíblica, sustentam uma série de coisas, as mais bizarras, que eu não pretendo entrar aqui hoje. Mas ainda vou falar um pouquinho sobre isso aqui também, fazer uma série sobre Bíblia, que é um tema que eu me dedico, principalmente o desenvolvimento histórico, como que ela foi escrita, quais as influências que recebeu, etc, etc, etc. Mas também porque esse tema ele está um pouco dentro da minha área de investigação, tá? Que eu estudo o Capital de Marx, mas tem como pano de fundo exatamente a interface entre religião e ciência, e basicamente os desenvolvimentos, digamos assim, ao longo da história, de uma certa forma de pensamento e de racionalidade que perpassa de distintas formas tanto a ciência quanto a religião. Então o tema da filosofia da ciência e do desenvolvimento do pensamento ao longo do tempo é o tema que eu venho me dedicando há cerca de 15 anos aproximadamente. E por isso eu vou fazer aqui uma série de 3 vídeos, tá? Esse primeiro, onde eu quero discutir um pouco do método dessa turma criacionista, por isso que eu coloquei esse título aí direcionando direto ao Haim, Sacani e ao Pirula, mas serve evidentemente a qualquer outro que esteja acompanhando esse debate ou tenha algum tipo de interesse nesse sentido, ou queira pelo menos saber do que está rolando. Mas eu vou fazer um segundo, só para discutir desse ponto de vista da filosofia da ciência e principalmente da história do pensamento científico, o que é hipótese e o que é teoria científica. E sim, criacionismo, design inteligente não é nem sequer hipótese científica, mas vou trazer alguns elementos que não são tão colocados. E um terceiro vídeo para discutir essa questão de ser falseável, que eles usam nesses debates aí o tempo todo, como com a teoria pode ser falseável e ser destruída. E não uma evidência que o Big Bang não explica, etc, etc, não falseia o Big Bang sob nenhuma hipótese e qualquer outra teoria científica. Eu vou discutir longamente sobre isso nesse terceiro vídeo. Mas voltando então do porquê que eu considero poder modestamente aí contribuir com essa discussão, também, embora não seja uma pessoa
técnica nessas áreas, mas também não sou um total ignorante a respeito, né? Sou formado em computação. Quando eu fiz o curso, no meu ciclo básico, tinha todas as matérias de fundamento de física, fiz todos os laboratórios, me inscrevi nas optativas que envolvia a física mais da relatividade geral, da física quântica, toda a matemática do ciclo básico, fiz os cálculos, as álgebras, fiz iniciação científica na matemática, inclusive minha iniciação científica tinha diretamente relação com lógica e filosofia da ciência. Então tenho ali minimamente o ferramental matemático para ler os artigos, para acompanhar as coisas, para além de, sei lá, documentários de History Channel e por aí vai. Então, e principalmente, eu vim da igreja evangélica durante um bom tempo, conheço essa turma desde o final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, agora entra no conteúdo do vídeo, desse vídeo em particular, propriamente dito. Eu acho que para o público aqui do canal, os próximos dois vão ser mais interessantes do que esse, mas mesmo esse, acredito que deve interessar a muitos. Esse tipo de coisa, de pessoas entre os evangélicos, principalmente, católicos menos, mas tem também, especializado em refutar teorias científicas, é uma coisa bastante antiga e, como sempre, surgiu nos Estados Unidos. Muita gente deve ter acompanhado aqui no YouTube, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, o William Lane Craig, que é um norte-americano profissional, debatedor profissional, especializado em refutar a evolução, Big Bang, etc., que fazia debates televisivos contra físicos famosos e notórios, físicos, biólogos, estudiosos da teoria da evolução e por aí vai. E quase sempre esses debates com William Lane Craig, deve ter aí no YouTube ainda, era engraçadíssimo porque sempre a pessoa que estava assistindo, o leiga, saía com a impressão de que o William Lane Craig tinha ganhado o debate e destroçado o cara que estava do outro lado. Não acho que foi exatamente isso, esse debate do lado Inteligência Limitada, mas certamente para o público leigo, muitos podem ter saído com a impressão de que esses supostos criacionistas são grandes entendedores e conhecedores do tema e conseguem, no mínimo, sustentar em pé de igualdade com especialistas na área as supostas hipóteses deles, embora isso não seja verdade de forma alguma. Então é por isso que eu queria trazer aqui alguns elementos que eu acredito talvez ajude em debates futuros e tudo mais, e mesmo as pessoas a se situar diante disso. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria comentar sobre essa turma dos criacionistas, por assim dizer, todos eles são debatedores profissionais. Eles são debatedores profissionais. A ferramenta deles não é a ciência, mas é a retórica, do qual eles utilizam, evidentemente, os ingredientes arrancados das ciências, os mais diversos, para esse fim. Eu não conheço, tá, pessoalmente essas figuras e tudo mais, mas, como regra, eles passam boa parte do tempo sendo convidados para igrejas para ir lá fazer pregações, palestras, como queiram chamar, para refutar a evolução, para refutar o Big Bang, etc. Então os caras passam o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, pensando em argumentos e organizados com um grupo mais amplo para pensar coisas para se utilizar em debates públicos para poder descreditar hipóteses e teorias científicas que eles acreditam que afetam os dogmas religiosos que eles têm. Então, não se pode menosprezar esse aspecto. Eles são debatedores profissionais, tá? E eles utilizam de várias técnicas retóricas. Eu sentei aqui antes, listei aqui algumas para mim não me esquecer, mas você observar os vídeos, assistir, dá para enumerar várias outras, mas é importante que vocês tenham, qualquer um que entre em debate com eles, tenham muita atenção com relação a isso, porque inclusive para quebrar essas táticas de retóricas ao vivo nos debates, tá? Vou trazer aqui alguns exemplos. Peguei, por curiosidade, peguei alguns vídeos lá daquele Eberlin, né? Acho que é isso, Eberlin. Todos eles, ele começa da mesma forma, cara. Eu já vi uma dezena de pessoas apresentando em igrejas ou mesmo em fitas VHS, né? Que era disseminado entre os evangélicos e tudo, essas coisas de anti-evolução. Então, todos começam da mesma forma, que é assim: olha,
eu fui evolucionista durante 5 anos, durante 10 anos, durante 30 anos, durante boa parte da minha vida. Eu acreditei nisso, eu defendi, até que eu resolvi estudar e descobri que não era nada disso. Eu já perdi as contas de quantos eu já vi fazendo esse mesmo discurso. É uma técnica retórica clássica. Né? As figuras que vão estar do outro lado falam, nossa, então ele foi evolucionista por muito tempo, então ele sabe do que ele está falando, ele conhece o que está do outro lado, a posição dele, então representa uma superação desse ponto de vista, e etc, etc, etc. Tá? Eu, se tivesse um debate desse com um cara desse, eu já começaria falando, ô Iberinho, cara, você não pode pular essa parte de que você era evolucionista. Isso é uma estratégiazinha retórica boba, tá? E por aí vai. E nem estou dizendo se é verdade ou se é mentira, não interessa. É uma estratégia retórica. Vocês podem ver que eles falam sempre com muita convicção, né? Não importa o tamanho da bobagem que está sendo dita, mas elas são sempre afirmadas de forma muito convicta, muito senhores de si, procurando ter expressão de total controle sobre aquilo e de total domínio daquilo ali, mas eu já vou entrar no método que eles utilizam e vocês vão ver como eles não têm domínio e, na verdade, eles utilizam desse método para poder se esquivar de tudo que eles não sabem, o que é, na verdade, quase tudo. O que eles sabem é uma lista de coisas particulares que eles pinçam para supostamente corroborar o que eles defendem. Supostamente. Eles fazem sempre uma enormidade de considerações técnicas, muitas das quais o ouvinte só superficialmente ele sabe ao que se refere, que é feito para passar a ideia de autoridade. Eles sempre fazem questão disso, de mencionar, olha, eu li o artigo, citar o nome dos físicos, citar o nome das figuras, as mais diversas, citar o nome dos artigos, porque aquilo no artigo tal, no livro tal, eles fazem uma lista disso, sempre para passar a ideia de autoridade. Inclusive, é até curioso, porque as falas deles, aparentemente, eles utilizam mais aspectos técnicos do que, sei lá, um divulgador científico como o Sacani, por exemplo. E isso é feito de maneira consciente, né? Passa a ideia de autoridade. E vocês não podem esquecer que a preocupação deles nunca é nem com a pessoa com quem ele está debatendo diretamente, e menos ainda com as ideias, mas com o público. Por isso que eles são debatedores profissionais, e a principal estratégia é a retórica. E o público, sobretudo o público evangélico, que eles querem amarrar em torno dessas coisas todas que eles acreditam estar associado, dentre outras coisas, à Bíblia e por aí vai. E é engraçado que no passado, essa coisa dentro da igreja evangélica, ela era mais, como pode-se dizer, ela era mais pulverizada. Então já existia esses evangélicos criacionistas, da Terra tem 6.000 anos, e por aí vai. Mas também tinha um grupo grande, numeroso, que defendia o Big Bang, a teoria da evolução, e que isso não era nenhum problema com relação à fé deles. Mas isso tem ficado cada vez menor, né? Característica aí da igreja evangélica mais recente, inclusive, é um dos elementos que essa turma tem conseguido amarrar todo mundo em torno da instrumentalização política que tem sido feita ali. Mas isso é outro papo, tá? Então, enquanto debatedores profissionais, eles têm um método, que eu vou elencar aqui alguns dos principais elementos, tá? E aqui acho que tá as principais contribuições que eu posso dar nesse vídeo, e depois eu quero dar algumas dicas no final. Que esse método deles, eu enumerei aqui umas 6 características, mas poderia ter outras, essas são as principais. Primeiro, eles sempre fazem uma argumentação no varejo, tá? Eles nunca discutem as teorias ou as hipóteses científicas no seu conjunto. O que elas explicam, o que elas abarcam, como elas são sistematizadas, nem de forma pedagógica e didática eles são preocupados com isso. A preocupação deles é sempre pensar um monte de detalhes e de elementos particulares que ou que a teoria não explica, ou que seria uma contradição em relação à teoria. Eles acreditam que isso falseia uma teoria, uma hipótese. Eu vou falar sobre isso no terceiro vídeo dessa série, mas é pensar um monte de elementos particulares. Então eles debatem assim, ó, um elemento, 2 elementos, 3 elementos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas não tem sistematicidade e sequer explicação minimamente adequada a respeito da teoria que supostamente estão refutando. Tá? Do que ela explica, de como ela foi formulada, por que ela substituiu outras que existiam anteriormente. Nada disso é discutido. Então, essa estratégia de pinça.
esse método deles, todos esses elementos que compõem o método deles, eu denomino, por minha própria conta, de método da pedreira. Tá? Você chega lá na pedreira, você pega uma pedra, joga e sai correndo. Então, é o método da pedreira, tá? O método deles. Segundo aspecto desse método, que ele é baseado no fato de que as supostas hipóteses que eles defendem, que nem hipóteses científicas são, mas não vem ao caso, elas nunca podem ser objeto de debate. Nunca podem ser, porque é uma questão de fé. Tá? Então, eles estão ali supostamente apresentando as contra-argumentações anti-Big Bang, anti-evolução, anti o que mais que se queira, mas você não pode entrar diretamente, ou se pode, eles saem muito rapidamente disso aí, na tese, por exemplo, de que a Terra tem 6.000 anos. Porque não, isso aí é uma questão de fé, tem a ver com a minha fé, eu sou criacionista bíblico, tem a ver com o que eu acredito, e etc e tal. Então isso faz com que o debate nunca possa girar em torno do questionamento à tese deles. Mas o debate gira inteiro em torno do questionamento à tese às pessoas que eles estão antagonizando. No caso desse exemplo que eu dei, o Pirula, o Sacani e o Haim. Tá entendendo? Que estavam ali para discutir evolução, Big Bang, etc. Então já faz com que o debate inteiro seja o quê? As pessoas que estão antagonizando com eles têm que ficar respondendo às questões que eles colocam. Vou falar mais sobre isso. Mas então, é uma segunda característica do método deles. Nunca é argumentar centralmente em torno das teses que eles defendem, mas gasta 99% do tempo para argumentar a tese que eles estão contra-argumentar aquilo que eles estão atacando. Então, é basicamente um método, vem aí a terceira característica, baseada na mais pura e absoluta negatividade, no sentido mais ordinário do termo negativo, tá? Antes que tem um hegeliano chato aí para me encher o saco, é baseado na mais pura negatividade, ou seja, os argumentos são unicamente negar as teorias que eles estão questionando, né? O Big Bang não pode ser correto por causa disso, por causa daquilo outro, por causa desse elemento A, B, C, D, E, F, G, e por aí vai. Então, nunca eles estão defendendo positivamente nada. Eles só estão apresentando contra-argumentos em relação às outras teses que estão sendo debatidas. É por isso que é o método da pedreira, né? Pegar uma pedra, atirar e sair correndo. E é curioso, porque eles conjugam duas coisas. Se o argumento deles é uma coisa completamente de pinça, de detalhe, de pegar a pedra e sair correndo, qualquer argumentação que você use contra eles, que seja também de detalhe, mas que eles não possam contra-argumentar, né? Ah, você tem aqui essa ossada que foi encontrada, né? Nem fóssil, é uma ossada e tem 30.000 anos. Você tem isso, você tem aquilo. Aí eles vão para um argumento epistemológico abstrato. Tá? Exemplo de um argumento epistemológico abstrato, de epistemologia é teoria do conhecimento, tá? Tá ligado, vem de episteme no grego, que é conhecimento, ciência, depende do contexto. Mas é com argumento, então, de teoria do conhecimento abstrato. Então, mas você chegou nessa datação de 30.000 anos com um método do carbono 14, né? Mas não é, em termos de teoria do conhecimento, não é um método muito sólido, porque a gente está vendo que há um decaimento do carbono 14 agora no presente, não quer dizer que foi assim no passado. Isso não é uma boa ciência, você não pode projetar para o passado o que é assim no presente. Ou seja, os caras fogem da questão colocando uma abstração como impedimento para que aquilo ali seja avaliado. Né? Então, o fato que eu observei lá um determinado objeto orgânico, um corpo orgânico, por 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos, e percebi que há uma certa curva de decaimento do carbono 14, que me permite, caso ache objetos mais antigos, saber qual que é, né, o período que esse corpo morreu. Isso não permite, por quê? Por causa desse argumento abstrato, tá entendendo? Então, é sempre assim. Quando eles estão atacando, eles vão para os detalhes. Ponto 1, evidência A, B, C, D, acharam isso, aquilo outro. Quando se questiona eles usam uma abstração genérica que supostamente diria que aquela teoria ou aquele método que você está utilizando não é cientificamente consistente ou rigoroso, como o termo que a gente quiser utilizar. E
E terceiro, indo para um terceiro ponto, a dificuldade de debater com essa turma, e aí eu estou pressupondo aqui a honestidade da turma contra quem a gente está debatendo, mas mesmo se não tiver honestidade, é a característica deles. Eles não conseguem ver a ciência de maneira diferente do que eles veem a sua própria religião, ou seja, eles encaram a ciência como se fosse um próprio dogma. Né? E eles não entendem que a ciência é um processo de construção do conhecimento contínuo baseado fundamentalmente no que a gente não sabe e nos erros. Então aí é quase que um impedimento cognitivo de entender a ciência. Mas é importante que as pessoas que vão debater entendam isso para colocar essas questões em jogo. Eu me lembro que eu vi uma vez um desses cristãos anti-evolucionistas debatendo e primeiro ele começava a fala dele, como todos eles começam, falando, eu fui evolucionista, esse blá 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 todo, né? Eu fui evolucionista, ensinei evolução por muitos anos, até que eu resolvi estudar, aí pronto, quem está assistindo já está ganho. O cara sabe do que está falando. Mas aí ele virou e falou, e aí eu mudei porque eles achavam evidência que não encaixava muito bem na teoria. Aí eles iam e mudavam a teoria. Depois achavam um outro conjunto de evidência que não se encaixava de novo. Aí e se mudava de novo a teoria. Até que ele falou que ele leu um artigo e com o autor fulano de tal, já não me lembro mais, diante das evidências A, B, C e D que tinham sido encontradas, falaram, a gente vai ter que reformular completamente a teoria da evolução. Aí esse criacionista falou, poxa, mas quantas vezes mais vai ser necessário mudar? Aí, segundo ele, foi aí que ele começou a questionar a teoria da evolução, que era o objeto de crítica dele. O cara não faz a menor ideia que a ciência funciona assim mesmo. A ciência funciona se alterando o tempo inteiro, mudando o tempo inteiro. Não é baseado numa revelação divina que supostamente explica tudo e que, a partir da qual não precisa investigar mais nada. Ainda que seja verdade, e esse é um ponto interessante que se colocar aqui, e isso mostra uma diferença, por mais que a ciência, as concepções científicas ao longo do tempo tenham, e ainda são, na minha opinião, muito influenciadas por questões que têm origem religiosa, a principal diferença é que o cientista individual ele pode ser dogmático, e normalmente ele é. Só que a comunidade científica, no seu conjunto, não. Ou pelo menos não necessariamente. Justamente porque não estão fixados, engessados em um dogma fixo de uma natureza qualquer, né? É muito comum o cientista que desenvolve uma hipótese muito interessante, que tem um potencial grande, ele se aferra aquilo ali de tal forma que ele não quer aceitar que aquilo ali está errado de forma alguma. Só que todo o restante da comunidade, se tem alguma coisa que pode fazer você ter sucesso na sua carreira de pesquisador, se não tanto quanto criar uma teoria nova, mas certamente muito próximo, se você consegue refutar uma delas, né? Então, alguém que propõe uma ideia nova, no dia seguinte vai ter 20, 30, 40, 50 pesquisadores tentando derrubá-la. Então, a ciência não está necessariamente comprometida com isso. Mas esse é um tema que eu vou, só para abrir aqui caminho para algumas coisas que eu vou tratar no meu terceiro vídeo dessa série, que eu quero inclusive fazer uma retrospectiva desde a física aristotélica, passando por Galileu, por Newton e etc., como que as teorias foram construídas e de que forma elas foram falseadas. Mas deixa isso para lá. Mas então, indo direto aqui à conclusão do vídeo, umas dicas que eu queria dar para quando, né, possibilidades como esse debate acontecer, que eu acho que podem aí ajudar de uma forma ou de outra. Sacani, Haim, Pirula, cara, não pode deixar eles regerem o debate. Não pode deixar eles regerem o debate, porque quando eles regem o debate, eles vão ficar o tempo inteiro colocando a picuinha A, B, C, D, E e F, jogando pro colo de vocês para responder. Responda essa, responda aquela outra. E se por acaso você tiver uma resposta minimamente satisfatória, eles já pulam para outra, fazendo com que vocês fiquem o debate inteiro na defensiva. Tá entendendo? Então, vocês têm que chegar, primeiro, quebrar esse pressuposto que eles assumem, que a tese deles não podem ser discutida. Não, a tese sua é que a Terra tem 6 mil anos, então eu vou discutir aqui se a Terra tem ou não 6 mil anos. Vamos sentar antes, planejar e trazer todo um conjunto de evidências em contrário. E vou forçar
perguntar 1, 2, 3 vezes. E sim, eles vão tentar mudar de assunto o tempo inteiro. Você vai voltar ao tema. Nunca mude de assunto enquanto um tema não tiver sido encerrado. Volte ao tema, mas sobretudo não a partir das questões que eles colocaram, mas a partir das questões que vocês vão colocar. Sabe por quê? Porque quando vocês colocam a questão, vocês podem, por exemplo, no lugar de ficar sentado nas picuinhas A, B, C e D, ou no que o Big Ben não explica, vocês vão sentar e vão listar, olha, o Big Ben explica isso, isso, isso e isso. Como que a teoria de vocês explica? Hã? Qual que é a explicação que vocês têm para isso, para aquilo, para aquilo? Então vocês estão propondo substituir o modelo do Big Ben, e vamos discutir um pouco do que é modelo no próximo vídeo. Vocês estão propondo substituir por uma coisa que não explica nada? Vocês estão querendo propor algo que é promissor para explicar muita coisa, por uma hipótese que não explica nada, insistir em cima das teses que vocês colocarem, vocês regerem o debate, não deixar com que eles possam reger o debate. E toda vez que eles mudarem de assunto, eles vão querer mudar de assunto, como eles fazem o tempo todo, né? Que você está discutindo ali as condições iniciais do Big Ben, o cara do lado pergunta dos dinossauros, né? E vocês não vão fazer pergunta para eles de coisas que vocês não têm pleno domínio, já não chegaram com todos os elementos prontos para debater. Como, por exemplo, quando o Sacano vai perguntar para ele sobre a Terra plana e a Bíblia, deixando claro que o Sérgio Sacano conhece sobre o tema. Então, deixou eles livres para falar o que eles bem entendem. Enquanto é falso, tá? A concepção das pessoas que escreveram a Bíblia era, sim, de uma Terra plana. Com toda certeza. Como era de toda a região da Mesopotâmia, babilônico, de toda aquela região ali que vai do Egito aos rios Tigres e Eufrates e etc. A ideia de uma terra esférica vai surgir entre os gregos ali em paralelo, mas demorou muito para ela ser de conhecimento mais geral, muitos séculos, tá? Mas então, além de fazer perguntas como essa, ou fazer perguntas que vocês, com toda honestidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso, fizeram perguntas de coisas que, de fato, vocês queriam ver, vocês não sabiam e queriam que eles respondessem, a respeito, por exemplo, de questões bíblicas, da Arca de Noé. Não! Peguem as datações que eles colocam, pegam as teses que eles têm e formulem as perguntas, insistam nela, enumerem os casos para que eles possam responder. Centre, quando for chegar no momento de vocês falarem, no que aquela teoria explica e por que ela é aceita. E pega todos esses elementos que ela explica e martelem nisso. Como vocês explicam A, B, C, D, E. Tá? Então, não pode deixar com que eles possam reger o debate. Eu sei que é importante escutar os vídeos deles, entender a argumentação, as coisas que ele utiliza, sim, mas não para vocês fazerem uma lista de todas as respostas possíveis para as perguntas que eles vão fazer, mas muito mais para vocês pensarem nas perguntas que vocês vão fazer e que vão fazer com que vocês possam reger o debate. Tá? Ou ao menos reger uma parte grande do debate, aquelas em que a palavra for passada para vocês para fazerem as perguntas. Outro ponto importante é que eles sempre vão pegar, né? Eu vou discutir isso um pouco nos próximos vídeos, mas eles sempre vão pegar coisas que não se sabe mesmo, dúvidas, coisas recentes e etc. Por que acharam moléculas orgânicas ainda com certa elasticidade em tais fósseis e etc. Mude o foco das questões que vocês não sabem, porque de fato nós não sabemos a resposta. Só que fala, olha, isso aí invalida o que nós sabemos sobre datação, sendo que nós temos A, B, C, D e E. Posso até dar alguns exemplos aqui. Surgiu uma discussão lá com o Pirula, né, sobre o carbono 14, e o Pirula falou das referências cruzadas que existem entre a datação por carbono 14 e outras formas de datação. Gente, chega com isso pronto, tá? E com argumento que vocês vão questionar montado. Então, por exemplo, no Egito, você tem uma quantidade de múmias gigantescas, que inclusive agora elas estão sendo abertas e estão sendo feita a datação, inclusive nesse caso, muitas vezes usando carbono 14 mesmo, em várias delas. Sendo que no Egito Antigo, tinha um calendário, inclusive de 365 dias, o ano correspondia a 365 dias. E por esse motivo,
Por esse calendário, por textos escritos que os egípcios têm, a gente sabe o período mais ou menos em que está cada faraó. Ah, esse aqui está 4.100 anos atrás, esse aqui está 4.500, esse aqui está 3.500 anos, esse aqui está 2.500 anos. Só que esse calendário que nós tínhamos do Egito, ele tinha alguns furos. Porque o calendário egípcio era o seguinte, ele era baseado quando o faraó tomou posse, vamos chamar assim, e na dinastia daquele faraó. Mas no Egito tem os chamados períodos intermediários, que são períodos de crise, de turbulência interna, que o país passou por alguns anos, às vezes até dezenas de anos sem faraó. Dezenas é meio raro, mas passou por vários anos sem ter um faraó estabelecido. Aí não tem datação no calendário, porque o calendário era feito a partir do faraó. Então, as datas que nós temos do Egito Antigo, baseado na literatura escrita, elas são sempre assim, ou eram, né? Estão ficando precisas agora, entre 4.100 e 4.200. Com erros aí, margem de erros de 50 a 60 anos. E agora, que está se fazendo as datações por carbono 14, desses faraós todos do Egito, a gente tem as datas precisas, e todas batem com os calendários que nós já tínhamos. Então, esse faraó aqui, que é dos mais antigos, pelo que a gente sabia, estava entre 4.100 e 4.000 anos atrás. Com a datação em carbono 14, sabemos que é 4.020 anos atrás que o cara morreu. E por aí vai. Não é um caso desse, não. São centenas de casos como esse. Tá? Ah, mas os caras têm os 6.000 anos como referência. Então, tudo bem. Então, quer dizer que o carbono 14 funciona até 6.000 anos e que depois dos 6.000 para de funcionar? Que conveniente! Né? Até os 6.000 funciona perfeitamente. Não funciona? Então por que funciona em todos esses casos do Egito Antigo? Onde a datação que nós tínhamos pelo calendário egípcio bate com a datação que nós temos com carbono 14. E não é uma, duas ou três, são centenas. Né? Ah, mas está abaixo dos 6.000 anos, depois para. Aí você pega casos, o crânio de Luzia, que foi parcialmente destruído aí no trágico incêndio no museu lá no Rio de Janeiro, é de 13.000 anos atrás e não é fóssil. Tá? Tem gente que acha que é fóssil, não é, é osso mesmo, ou era, né, que foi quebrado durante o incêndio, e não era um fóssil só não. Essa pesquisa aí, na verdade, foram encontradas dezenas de fósseis, porque o de Luzia é o mais antigo e em melhor estado de conservação, mas foi encontrado dezenas, entre 8.000 anos atrás, 9.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, 11.000 anos atrás, 7.000 anos atrás, nós temos dezenas de fósseis com essa datação. Inclusive outros estudos que foram feitos depois, na região aqui perto de Belo Horizonte, de Lagoas Santas, chega a centenas a quantidade de fósseis que foi achado lá e que foi datado em alguns dos laboratórios mais conceituados aí do mundo. Então essas coisas vocês têm que chegar com isso aí pronto, tá? Então bem, são algumas dicas que eu queria dar aqui. Acho que o conteúdo dos outros vídeos vai interessar mais ainda ao público geral do canal e acho que também as figuras que estão participando diretamente desses debates, né? Porque eu quero trazer alguns elementos aqui sobre hipótese e hipótese e teoria científica, próximo vídeo, sobre falsibilidade, o outro vídeo, mas uma discussão a partir da filosofia da ciência, e que eu escolhi esses dois elementos porque eles quebram praticamente toda a forma e o método de argumentação usados lá pelos Eberlin da vida nesses debates, mas quebra completamente, tá? Os dois próximos vídeos, principalmente, vocês podem mandar para qualquer pessoa que defenda essas teses e dizer o que você tem a dizer. Por último, gente, eu não posso deixar de comentar aqui no meu canal que eu acho sim que essa confusão toda ela é fomentada em grande medida porque o capitalismo é uma maluquice completa, né? Porque ao mesmo tempo o capitalismo precisa desenvolver a acumulação de capital o máximo possível, e para isso a ciência é fundamental para desenvolver a acumulação de capital, produção de mercadorias novas, tecnologias novas, desenvolvimento de necessidades novas e etc. Mas ao mesmo tempo essa própria ciência aponta para a destruição tanto humana como natural que esse próprio processo coloca. Então eu acho que não sem razão leva no âmbito dos debates a essa loucura completa. Então, por exemplo, o cara não quer gastar uma grana preta para investir em tecnologia na produção de carne no Brasil, vamos desmatar mais uma parte gigante da Amazônia para criar gado. Mas isso vai ter consequências A, B, C e D, inclusive até potencialmente a escala global, a depender de como isso aí se atinge. Não, então vamos fomentar. Veja, não é nenhuma teoria conspiração. Aí os agentes falam, vamos então fomentar os caras que estão falando o contrário.
Aí os Molions da vida, os Felícios da vida, viajam aí o Brasil inteiro, financiados pela turma do agronegócio para dar palestra, né? Então é uma contradição que está colocada, porque não tem como no capitalismo se abrir mão da ciência, porque precisa dele para desenvolver a acumulação de capital, mas ao mesmo tempo o próprio desenvolvimento da ciência acaba mostrando os riscos e a destruição humana e natural que nós estamos submetidos. Então, nesse caso, ataca-se a ciência. Aí fica nessa linha tênue, né? A ideia, me parece, é manter a ciência dentro de limites aí bastante estreitos, né? E isso não acontece por nenhum tipo de teoria conspiratória, mas é pelos meros efeitos práticos, né? O cara está vendo que a forma dele ganhar cada vez mais dinheiro está sendo questionada pela ciência, então questionemos a própria ciência, ao mesmo tempo que precisamos dela. Aí fica essa loucura completa. Então sim, eu acho que esse tipo de barbárie teórica, como são essas teses aí criacionistas, design inteligente, sei lá o que mais, as quantas, elas são fomentadas pela forma de sociedade que a gente vive, sim. Primeiro que faz a ciência ficar restrita a um grupo limitadíssimo. E depois faz com que boa parte das conclusões a que se chegue cientificamente sobre o homem e sobre a natureza tenham que ser negadas para que a sociedade possa continuar se desenvolvendo tal como ela está se desenvolvendo com essa forma capitalista, bizarra e irracional. Mas é só para deixar uma deixa aqui no final. Nos próximos vídeos eu vou tratar então de teorias e hipóteses científicas. Eu nunca faço roteiro para os vídeos aqui. Esse eu até escrevi aqui, umas 2 horinhas antes de eu sentar para gravar esse vídeo. Acho que vai ficar legal. Teorias e hipóteses científicas. Vai ser o próximo vídeo que eu vou lançar nos próximos dias aí. E depois sobre como se falsifica uma teoria, tá? Pegando vários exemplos de maneira bem compreensível aí, inclusive para quem não é nem de longe da área. Então fico por aqui. Até o próximo vídeo.